Olá, alunos! Aqui é o professor Rodrigo, do canal Rodrimelo, Prof. Rodrimelo Física e Química. Vou trabalhar hoje com vocês transformação isovolumétrica na Química 2. Vamos lá! Lembrem de acessar lá em profrodrimelo.wix.com/aulas. Lá vocês têm todas as aulas também e lá no canal no YouTube em Rodrimelo. Recapitulando um pouquinho o que nós tínhamos visto até então, vimos as variáveis de estados de um gás, que são pressão, volume e temperatura. Pressão P, volume V, temperatura T. Essas são as variáveis de estados de um gás. E nas transformações gasosas, nós estudamos a transformação isotérmica, que é mantendo a temperatura constante. Então, com a temperatura constante, nós modificamos apenas a pressão e o volume. Está aqui a fórmula P1V1, P2V2, lei de Boyle-Mariotti. Já fizemos exercício a respeito desse assunto. Vimos também a transformação isobárica, onde mantemos constante a pressão. Está aqui V1T1, V2T2, a lei de Charles e Gay-Lussac. Também fizemos exercícios dessa transformação. Até então nós vimos a transformação isotérmica e a transformação isobárica. Hoje vamos ver a terceira transformação, que é chamada de transformação isovolumétrica ou isocórica. Lembre de anotar essa parte no seu caderno. É um conteúdo novo que vocês não tinham visto ainda. Então você tem a transformação isovolumétrica, que também é chamado de isocórica. Está aqui. Mantemos constante o volume e modificamos a temperatura absoluta e a pressão de uma massa fixa de um gás. Aqui na transformação isovolumétrica, quem permanece constante é o volume. Observe aqui em cima no exemplo. Ó. Nós temos a pressão 1, 4, a pressão 2 mudou para 2. A temperatura 1 é 300, a temperatura 2 mudou para 150. Quem permaneceu igual? O volume. V1 é igual a V2. Então, nós não precisamos utilizar o volume na equação. Essa lei da transformação isovolumétrica, ela foi estudada por Charles e Gay-Lussac. Por isso, a lei de Charles e Gay-Lussac. Também anotem no caderno de vocês essa equação juntamente com o título da transformação isovolumétrica. P1 dividido por T1 igual a P2 dividido por T2. Anotem lá no caderno essa parte da equação e essa parte da transformação isovolumétrica, na sequência do assunto no caderno de Química do segundo ano. Bom, depois de vocês anotarem essa parte do conteúdo, vamos ver alguns exemplos. Aqui também nos exemplos, depois quando vocês forem assistir o vídeo, vocês podem dar pause e copiar uns 2 exemplos no caderno de vocês. Copiem para vocês terem como demonstração lá. Vamos ver o primeiro exemplo aqui da transformação isovolumétrica. Temos aqui uma garrafa de 1,5 litro indeformável e seca. Se ela é indeformável, ela vai continuar tendo sempre o mesmo valor de volume, 1,5 litro. Foi fechada com uma tampa plástica. A pressão ambiente era de 1 atm e a temperatura 27 graus Celsius. Em seguida, essa garrafa foi colocada ao sol e após certo tempo a temperatura em seu interior subiu para 57 graus e a tampa foi arremessada pelo efeito da pressão interna. Qual a pressão no interior da garrafa no instante imediatamente anterior à expulsão da tampa? Vamos entender. Temos uma garrafa que tem uma tampa, quando levada ao sol, fez com que essa tampa saltasse. Temos aqui nos valores. O volume da garrafa é 1,5 litro e a pressão dela é 1 atm, numa temperatura de 27 graus Celsius. Quando a temperatura, devido ao sol, elevou-a para 57 graus Celsius, a tampa foi arremessada, porque houve uma modificação da pressão dentro da garrafa. Qual é o valor dessa pressão? Lembrando que a garrafa vai continuar tendo o mesmo 1,5 litro. Logo, eu não vou usar volume no cálculo. Por quê? É uma transformação isovolumétrica.
O que a gente tem que fazer antes de calcular? Transformar a temperatura 1 e a temperatura 2 para Kelvin. Como é que você faz isso mesmo? Pegando 27 graus Celsius e somando com 273, que vai dar o 300, e o 330 no T2. Como o volume da garrafa é constante, a transformação é isovolumétrica. Nesse caso, nós vamos trabalhar com P1T1, P2T2, que é a nossa terceira equação. Vamos substituir aqui na equação os valores, ó, P1, T1, T2, e vamos procurar o P2. Vamos substituir lá. No lugar do P1, coloco 1. No lugar do T1, coloco 300. No lugar do T2, coloco o 330. Quem a gente quer? P2. Nesse modelo, temos que fazer a multiplicação em x. Então, ficará 300 vezes o P2 igual a 1 vezes 330. Segue aqui o mouse. 300 vezes P2, 1 vezes 330. 1 vezes 330 é 330. E o 300 que está multiplicando a letra passa para baixo, passa dividindo. Então nós vamos ter P2 igual a 1,1 atm de pressão. Ok? Próximo exercício. Em um dia de inverno, a temperatura de 0 grau, colocou-se uma amostra de ar a uma pressão de 1 atm em um recipiente de vidro, em um recipiente de volume constante. Já está dizendo aqui que o volume é constante, então nós não vamos usar o volume. Transportando essa amostra para um ambiente a 60 graus Celsius, que pressão ela apresentará? Então, vamos tirar os dados do exercício. Nós temos a temperatura 1 e a pressão 1. Temos a temperatura 2 e queremos a pressão 2. O volume é constante. Lembra novamente de pegar a sua temperatura em Celsius, somar com 273, passar para Kelvin. 60 graus mais 273, passou para Kelvin. Vamos trabalhar com a terceira equação, P1, T1, P2, T2, e vamos substituir os valores aqui. No lugar do P1, é 1. No lugar do T1, 273. E no lugar do T2, 333. De novo, multiplicação em x, onde eu vou ter 273 vezes o P2 e o 1 vezes o 333. 1 vezes 333 é 333. 273 está multiplicando, passa dividindo. Divide 333 dividido por 273 e vai dar 1,2 atm, alternativa C, nessa questão aqui. Mais uma questão. Um recipiente fechado contém hidrogênio a temperatura de 30 graus e pressão de 606 milímetros de mercúrio. Lembra que o Hg é mercúrio, então eu posso chamar mmHg ou milímetros de mercúrio. A pressão exercida quando ele eleva a temperatura a 47 graus sem variar o volume. Sem variar o volume, volume constante. Novamente, vamos tirar os dados. Temos a temperatura 1, a pressão 1, temos a temperatura 2, queremos a pressão 2. Lembra aqui de somar o 30 graus Celsius com 273, passando para Kelvin, o 47 é a mesma coisa, você vai passar para Kelvin. Vamos usar P1, T1, P2, T2, substituir os valores, no lugar do P1, 606, no lugar do T1, 303. E aqui eu tenho 320. Você tem duas maneiras de fazer a conta. Eu posso fazer normalmente, como estava fazendo em x, 303 vezes P2, 606 vezes 320. Ou eu posso também dividir aqui. Quando dá um valor exato, também é tranquilo. Eu posso fazer a divisão, onde eu vou ter, olha só, 606 dividido por 303, eu vou ter 2. Agora, eu vou fazer em x. P2 fica sozinho, porque multiplica quem está embaixo do 2, que é 1, fica P2, e o 2 multiplica pelo 320, também dá certo. Esse valor dá 640 milímetros, alternativa E como resposta. E aqui tem outra. Um gás confinado inicialmente a uma temperatura de 27 graus Celsius e pressão de 15 atm e volume constante tem sua temperatura reduzida para 20 graus Celsius. Qual a pressão final
em ATM e MMHG. Eu quero saber duas respostas, apesar de só ter uma para assinalar, eu quero duas respostas. Então eu vou tirar os dados aqui. Tenho a temperatura, tenho a pressão e tenho o volume 1. Mas o volume 2 é o mesmo 20. Coloquei aqui porque fala volume constante. Então se o V1 e o V2 são iguais, não vou utilizá-los. Lembra? Eu quero P2, transforma a temperatura e substitui lá na equação. Meu P1 é 15, meu T1 é 300, meu T2 293. Vamos fazer em x, então fica 300 vezes P2 e o 15 vezes 293. 15 vezes 293 é 4.395. 300 está multiplicando, passa dividindo. Eu vou ter aqui uma resposta de 14,65 atm. Como a gente também quer a resposta em MMHG, eu tenho que lembrar o quê? Que 1 atm de pressão equivale a 760 mmHg. Então eu vou pegar o 14,65 e vou multiplicar por 760 e vou obter como resposta 11.134 milímetros de mercúrio. Então são duas respostas, 14,65 atm e 11.134 milímetros. Então pessoal, o vídeo vai estar lá em profrodrimelo.wix.com/aulas, no YouTube, na nossa Google Sala de Aula, e juntamente eu vou deixar a lista de exercícios para vocês estarem fazendo. Lembrando que depois também faremos a correção desses exercícios. Mais uma coisa, lembrem de anotar no caderno de vocês aquelas partes principais com relação à transformação isovolumétrica. É isso, um abraço, até a próxima aula.